Estamos de volta com o nosso TV é Ciência. Hoje, conhecendo o Núcleo de Doenças Infecciosas da UFES, que fica em Maruípe, aqui em Vitória. E conferindo as pesquisas e os resultados do trabalho de dezenas de pesquisadores capixabas na busca de melhores condições de vida para todos nós. Então, vamos à segunda parte da reportagem de hoje com Suzana Keller. Durante muito tempo, os tratamentos de doenças infecciosas ignoravam a presença de parasitas no corpo humano e sua interferência no tratamento de doenças graves. Uma das linhas de pesquisas no NDI relaciona o efeito negativo da presença de vermes à dificuldade de cura de outras doenças. A presença desse verme, como ele pode impactar em outras doenças? O verme ele tem um tipo de resposta que para o imunologista a gente chama de uma resposta do tipo 2, ou do tipo TH2, que é que favorece a produção de anticorpos, mas meio que bloqueia uma resposta inflamatória. Bom, quando você tem uma tuberculose, uma hanseníase, você precisa exatamente dessa resposta inflamatória, que a gente chama de TH1. Então é como se você tivesse o yin e o yang, onde os opostos se neutralizam. Então se você tem uma doença muito forte TH2, a resposta TH1 fica suprimida e vice-versa. Só que na maior parte das vezes o que acontece é que se você tiver uma doença TH1 muito forte, isso pode levar inclusive de vida à morte, porque um estado inflamatório disseminado não é bom. Por outro lado, essa doença, entre aspas, essa infestação por um parasita intestinal, faz com que sua resposta fique fraca. E aí ou você não consegue eliminar o patógeno, ou você mesmo tentando eliminar o patógeno, você está caminhando, porque a resposta imune está totalmente desregulada, por uma doença mais grave. Como a gente fala isso de doença grave em tuberculose? São aqueles pacientes que vão formar em seus tecidos cavidades, fruto de uma necrose muito forte. O que é a necrose? É um processo inflamatório muito grande, promovido em resposta a alguma coisa, no caso seria ao bacilo da tuberculose, que não existe um controle. Então o verme ele pode estar afetando isso. Alguns trabalhos nossos, publicados já, mostram claramente essa correlação entre doença grave e a presença de vermes. E outros mais aprofundados mostram que a presença desse verme altera totalmente a rede da resposta imunitária. Essa é uma pesquisa, no caso, importantíssima, né? No caso do Brasil, que é um país em desenvolvimento, né? Assim como outros países em desenvolvimento, que possuem condições, às vezes, precárias, né? De saneamento básico. Né? Não, acho que você tocou no ponto mais importante. Qual que é o desdobramento dessa nossa pesquisa? Costumo falar com meus alunos que o que a gente aprende dentro dessas paredes são mecanismos que muitas das vezes nós vamos morrer, a grande maioria da população, e não vão ter conhecimento sobre isso. Mas qual que é a tradução dessa resposta? Qual que é a tradução dessa pesquisa? Que uma política de saneamento básico e educação sanitária, entre aspas, é de suma importância. O tratamento de verminose pode erradicar ou pode pelo menos diminuir a incidência de doenças graves, crônicas e endêmicas, como por exemplo a tuberculose, como por exemplo a hanseníase. Um dos fenômenos que resultou dessa nossa pesquisa foi que, por exemplo, pacientes com tuberculose, pacientes com hanseníase, aqui atendidos no hospital universitário, eles são submetidos a uma pesquisa da presença de vermes. E se eles tiverem vermes, eles são tratados para as verminoses antes de iniciar o outro tratamento. E isso é extremamente benéfico, porque ao tratar a verminose primeiro, você possibilita que a resposta contra o bacilo da TB ou contra a micobactéria que provoca a hanseníase sejam mais eficazes pelos medicamentos. Então, o tratamento e a pesquisa e identificação desses vermes antes do início do tratamento específico auxilia no sucesso do tratamento. O NDI também possui pesquisas que estudam as mutações e resistência do vírus HIV a medicamentos. O HIV é um vírus muito especial porque ele tem um genoma muito pequeno e no único dia de replicação desse vírus no paciente, ele é capaz de produzir até 10 mil possibilidades novas, ou seja, são 10 mil variantes. Nem todas elas vão ser viáveis, porque algumas mutações elas levam a uma mutação final, ou seja, uma mutação deletéria. Mas como esse vírus é capaz de uma grande taxa de mutação, que a gente às vezes não encontra em outro organismo,
você pode ter um vírus dando origem a vírus com características especiais. Entre elas, a resistência aos medicamentos que nós temos hoje disponíveis. Como nós temos ferramentas que são poderosas o suficiente para identificar mutações em um único nucleotídeo, uma única base. E qual o significado dessa mutação? Ela confere uma resistência a qual medicamento? Isso é feito para o paciente. Então nós temos uma abordagem customizada onde o paciente A tem um perfil de resistência que é entregue ao médico para que ele possa então decidir qual o melhor tratamento para esse paciente. E é claro, o perfil de resistência do paciente A pode ser totalmente diferente do paciente B. E a gente sabe que com o passar do tempo, né, quanto mais prolongado for o tratamento, maior é a chance dessas mutações aparecerem. Então, se você associa à quantificação de CD4, que indica qual é o status imunológico desse paciente, como que ele está imunologicamente falando, a quantidade de vírus circulante, que é a carga viral, e agora você associa a genotipagem, ou seja, a identificação de mutações que confiram resistência, né, aos antirretrovirais, você na verdade está dando ao paciente as melhores condições para que ele possa enfrentar essa infecção, ter uma vida com qualidade e ter um aumento na sua sobrevida. Então, isso é muito importante. E é claro, isso é uma coisa assistencial. Nós estamos ajudando a comunidade de pacientes. Mas quais são as perguntas importantes? Bom, quais são os tipos de vírus circulante? O HIV-1 ele tem vários subtipos. Quais são os de maior frequência no nosso estado? Existe alguma associação entre o subtipo encontrado e as resistências que nós estamos observando? Como que acontece uma mãe que é portadora do vírus, que tem uma criança e essa criança é portadora do vírus? Essa mãe ela transmite esse vírus mutado para a criança ou não? Qual que é o índice de mutações que a gente chama de primária, aquela que você já recebe, né, o vírus mutado? Quais são a frequência das mutações secundárias? Como essa dinâmica está ocorrendo aqui no nosso estado? São perguntas que a gente responde com as pesquisas que a gente realiza. No Espírito Santo, uma forte preocupação, principalmente agora no verão, é a dengue. O estado já enfrentou a epidemia da doença e o professor Rodrigo Ribeiro Rodrigues faz alertas. Verão chegando, né? A gente não pode deixar de falar em dengue, né? Com certeza. Quais são as pesquisas aqui na área da dengue? Bom, uma das pesquisas é o que está acontecendo com a epidemia de dengue no estado do Espírito Santo. Quais são os sorotipos presentes? Isso tem uma importância muito grande. Primeiro, nós sabemos que dependendo da sequência das epidemias, nós vamos ter uma maior ou menor predisposição para as doenças hemorrágicas. Nós sabemos também que isso pode interferir em diagnóstico. Se você está preparado para fazer diagnóstico somente de dengue 2, dengue 3, dengue 1, agora nós sabemos que tem dengue 4. Então, se você vai fazer qualquer mecanismo de diagnóstico molecular, você tem que incorporar também aqueles marcadores específicos do dengue 4. Paralelamente a isso, nós estamos estudando também, a professora Helenice tem feito isso juntamente com o seu grupo, um estudo entre a associação dos sorotipos circulantes em vetores e em seres humanos. A população de mosquitos ela tem uma característica interessante. Quando a fêmea deposita seus ovos nos recipientes, a população tem que saber que esse controle é extremamente importante, porque os ovos já podem estar infectados. Existe uma transmissão desse vírus que é chamada de transovariana. Quando a fêmea deposita o ovo, e lembrando que é a fêmea que pica a gente, que ela necessita do sangue para fazer a ovipostura, nesse momento da oviposição, esse ovo já está infectado. Então, quando essa larva eclode e depois se torna um inseto adulto e vai sair em busca do novo hospedeiro para poder fazer o repasse sanguíneo, ele já possui o vírus no seu interior, no seu aparelho digestivo. Não é necessário ele picar uma pessoa contaminada e depois não necessariamente. Então, esse é um outro trabalho importante, né? Além disso, recentemente nós começamos um projeto onde nós estamos testando uma vacina tetravalente que protege contra os 4 sorotipos do vírus. Mas isso aí eu não tenho muita informação porque é uma pesquisa inicial, está sendo conduzida pelo professor Reinaldo, né? E a gente ainda não pode falar muito dos resultados porque eles são preliminares. Mas os objetivos? Mas os objetivos são, na verdade, a gente tem hoje, muito mais próximo do que a gente imagina, a possibilidade da gente conseguir diminuir
todo esse impacto causado pelo dengue e a probabilidade de desenvolver um dengue hemorrágico através do advento de uma vacina protetora. Depois da reportagem, você já sabe, é hora da gente dar uma conferida no Radar Científico com Monique Lira. As inscrições para o programa Nossa Bolsa do Governo do Estado aos estudantes da rede pública que pretendem fazer uma faculdade particular ainda podem ser feitas até o dia 30 de dezembro pelo site www.nossabolsa.es.gov.br. A Escola do Campo e Estação Ciência de Cariacica está oferecendo vaga para diversas oficinas de observação do céu neste mês de dezembro. Grupos de até 10 pessoas podem fazer as inscrições e pernoitar na estação. Informações: Escola do Campo, estação@cariacica.es.gov.br. Medicina, Direito, Engenharia Civil e Psicologia são os cursos mais concorridos no vestibular da UFES em 2011 e os cartões de inscrição já podem ser retirados no site www.ccv.ufes.br. Nosso programa está chegando ao fim. Hoje conhecemos o trabalho de vários pesquisadores do Núcleo de Doenças Infecciosas da UFES, que fica em Maruípe, aqui em Vitória. Espero que você tenha gostado. Dê sua opinião e ajude a gente a escolher os próximos assuntos do TV Ciência. O nosso e-mail é esfazciencia@yahoo.com.br ou tvsciencia@yahoo.com.br. Assista de novo esse programa ou outras edições anteriores na internet. Basta acessar www.videoiarte.com.br. Tudo de bom para você e até nosso próximo encontro. Thank you.